Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é tu, porém. Tu, porém. Depois, se você quiser, lá na internet, tem um vídeo, eu esqueci o nome do cantor, ele é pregador e cantor ao mesmo tempo. E ele vai, a carta a Timóteo, ele faz um resumo da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e ele mescla, fala o resumo da carta com louvor. É uma coisa simplesmente incrível, incrível. Depois me cobre. Toda vez, tudo que eu falar aqui, tem gente que faz isso, tem irmãos que fazem, pastor, aquilo que o senhor falou, qual é? Eu mando o link. Então, me cobre. Pastor, qual é? Porque eu vou falar uma coisa. Eu estava até vendo um comentário essa semana, nesse vídeo, que é falando de Timóteo, a relação dele com o apóstolo Paulo, de pastoreio, e uma pessoa colocou lá no comentário, vocês estão voltando aqui mais uma vez, não é isso? A pessoa colocou, né? Mais uma vez vocês estão voltando aqui. E é verdade, você não consegue escutar uma vez e esquecer. E volta e meia, quando a coisa está apertada, eu vou lá escutar, porque é um alerta, é um lembrete de pelo que nós estamos lutando, qual é a nossa vitória não é humana. E se tem uma coisa que há na carta do apóstolo Paulo, esse jovem, então as adolescentes, preste bastante atenção, porque é uma carta que pode falar com você, fala com você. Então, Timóteo era um jovem que estava ali, tinha um chamado, ele é evangelista, e Paulo é aquele paizão, né? Aquele que está já nos últimos dias da sua vida, está preso lá em Roma, o último dia, está para ser morto, decapitado. E ele está ali preocupado com aquele jovem que tem um chamado, que vai levar a obra, que vai levar o evangelho. Então, ele faz uma carta dos últimos dias para esse jovem evangelista. Então, imagina, o que alguém diz dos seus últimos dias para outra pessoa. Então, é algo muito relevante, muito interessante para a gente pensar. Então, a gente vai tirar aí dessa carta esse tu, porém, esse destaque aí, tu, porém, e que isso seja também para você que está aqui, tu, porém, para Glaucio que está ali, e é bom te ver aqui, Glaucio, tu, porém, cada um de nós temos que nos entender isso, esse apartar, esse separar, santificar, ser santo é ser separado, né? Então, nós temos que lembrar disso. Então, vamos lá, segundo Timóteo, segunda, né? Porque é carta, né? Segunda é quando é um livro. Segunda Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Sabrina está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe a vida da Sabrina. O irmão Elias fez esse aniversário também. Que Deus abençoe. Igor faz amanhã, é isso? Amanhã, Igor. Que Deus abençoe também. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Acho que eu não lembro a minha versão. Acho que não é NVI. Não lembro. Não é NVI, não. Não sei se é ARA. Diz assim, Paulo, preso em Roma, escrevendo suas últimas palavras ao jovem evangelista, dizendo, versículo 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé,
É interessante, eu estava vendo essa coisa de Janes e Jambres, não há citação deles a não ser essa. Então, você só tem como saber, pelo ponto de vista histórico, de alguns documentos bem fora da Bíblia, que foi passado historicamente. E a ideia aqui é que Janes e Jambres eram mágicos egípcios. E quando Moisés foi ali mostrar o poder de Deus, eles se levantaram para se opor a Moisés. Lembra aquela coisa da vara que se transforma em cobra e tudo, que aí os magos vieram? Então, a tradição acredita que Janes e Jambres eram esses mágicos egípcios que se opuseram a Moisés. E aí ele compara que esse período dos últimos tempos, essas pessoas que se levantarão, serão como esses Janes e Jambres. E é isso que ele está dizendo aí. Que eles resistiram a Moisés, resistiram à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Versículo 9, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, assim como aconteceu com Janes e Jambres, foram mortos, destruídos, envergonhados, também acontecerá a esses. Irmãos, há uma polêmica, há um tempo atrás, de um pastor, que eu gosto muito, mas que falou algo muito grave. Ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Claro que ele quis dizer em um outro sentido, mas aquilo pegou muito mal. Mas se você olhar, é que essa versão ela não é legal. Tem outras versões mais fáceis, mas eu quis escolher essa para destacar esse tu, porém. Mas se você olhar cada característica que Paulo vai chamar dos últimos dias, ele vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, só aí já nós temos uma Bíblia atual, porque é esse tempo difícil que Paulo já alertava Timóteo há quantos mil anos? 2.000 anos? 1.800? Quanto tempo isso? Esse alerta de Paulo a Timóteo de que viriam tempos difíceis, era para Timóteo já evidenciar aquilo. Era como se, você, Timóteo, vai começar a vivenciar esses tempos difíceis. Por isso, se levanta. Por isso, acorda. Por isso, pregue. Por isso, tenha firmeza. Então, esses tempos difíceis, que ele diz que vai vir, não é uma ideia somente do nosso tempo, mas já é algo que já estava acontecendo nos dias já de Timóteo. Porque ele fala com Timóteo. Se a gente pegar historicamente, nós estamos lendo uma carta de Paulo a Timóteo. Isso é história. Não tem como fugir disso. Ele não está falando com Timóteo só pensando na gente aqui em 2024. Ele está literalmente falando para Timóteo: Timóteo, tempos difíceis virão. Você já vai perceber isso. Então, aí quando a gente vai para a lista aqui de avarentos, blasfemadores, desobediente a pai, ingrato, quando a gente vai vendo isso aqui, e a gente vai olhar os jornais, quando a gente vai olhar as mídias sociais, nós não temos como não ver uma Bíblia atualizada, uma Bíblia que é o jornal de amanhã. Porque esse é um retrato da sociedade que a gente está vivendo. Nós vemos isso toda hora. A questão dos filhos em relação aos pais, em relação aos casamentos, às famílias, o feminicídio, a violência, é algo gritante. Hoje, meu cunhado me falava de uma situação de uma pessoa que agrediu um idoso, matou, porque o idoso se desequilibrou e encostou no carro dele. Ele deu um salto, pulou com os pés no peito do idoso, o idoso cai e morre. Sabe, é um descontrole, é uma coisa assim de louco. Casos e mais casos que estão vindo à tona que você não acredita. A pessoa envenena a outra com um bombom e depois deixa o corpo no apartamento e vai fazer ginástica todos os dias, vai fazer compra e vai viver, e vai, quando começa a cheirar mal, agora eu vou ter que ir embora, e vai embora e deixa o corpo lá, e os vizinhos começam a perceber o cheiro e, opa, tem alguma coisa errada.
assim, ao nível que nós estamos vivendo. Então, a gente vê aqui uma listagem de situações dos últimos tempos que sobrevirão, que nós estamos vendo algo atual, algo nítido, que vai acontecer amanhã, segunda-feira, noticiários. Então, imagina isso. Então, é preciso a gente pensar. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele vai elencando uma lista de posturas terríveis. Então, é preciso nós entendermos que isso está aí, que isso está acontecendo. E eu chamo isso de uma pressão, de um sistema que vai engolindo todo mundo. E é importante você que está aqui, você entender que isso te atinge. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis, porque todo o tempo vão tentar te deformar. O Senhor te deu forma, você era sem forma e vazio, e o Senhor te deu, diz, haja vida, haja transformação, haja luz. E o Evangelho entrou em você. E aquilo que não tinha forma, tomou nome, você tem nome, você é chamado pelo Senhor. Mas em todo tempo vai ter uma pressão para te deformar de novo, para te tirar do centro, para te tirar da presença de Deus, da vontade de Deus. E a pressão é tudo isso aqui. Toda essa pressão, não ter domínio de si mesmo, ser mais amigo do prazer do que de Deus. Quando a gente diz, o importante é o ser feliz. E a gente abre mão de um relacionamento, de um casamento, porque o importante é eu ser feliz. Isso se chama hedonismo. É a busca do prazer pelo prazer. Não resiste uma crise. Não resiste nada, porque, como diz lá Browning, é uma relação líquida, não tem resistência. Você tenta segurar e ela escapa. Por quê? Eu não luto por nada. Porque o importante é eu ser feliz. E está aqui. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Traidores, atrevidos. Olha que coisa. E aí, essa pressão está aí, está vindo. E em meio a isso, olha que coisa incrível na continuação do texto. Olha que coisa incrível. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 10. Tu, porém, ele vem listando, ele vem falando do cenário, ele vem falando tudo aquilo, e do nada ele vem e diz, tu, porém, Timóteo, tem um grupo lá com todas essas questões, mas tu, porém, Cláudia, tu, porém, Angélica, tu, porém, Fernanda, tu, porém, Anderson. E esse tu, porém, eu sou péssimo de português. Esse porém aí, eu estava buscando entender. É conjunção adversativa que introduz ou finaliza uma oração ou um período cujo conjunto faz oposição ou restrição ao que foi dito na oração anterior. Ou seja, esse porém diz respeito ao que foi dito antes. Tem toda aquela lista. Porém, a professora de português está ali, ó. Opa, porém, aí aquela coisa, ó. Todavia, entretanto, contudo, isso não é solto, isso remete a alguma coisa lá. É essa lista, é essa pressão, são esses pecados, são esses últimos tempos. Aí deu nada, tu, porém, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. Em meio à pressão, em meio a tudo isso, tu, porém, Timóteo, em meio a essa sociedade corrompida, em meio a esse mundo que jaz do maligno, tu, porém, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança.
Em meio a essa pressão, Sheila, em meio a todas essas questões, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, diz o Senhor, o meu procedimento, o meu propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. É isso que eu queria que a gente tenha hoje, esses dois ambientes. O ambiente desses últimos dias que atinge, que desconfigura, e esse ambiente totalmente diferente de alguém que segue de perto a fé, o ensino, o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. E aí ele continua no versículo 11. As minhas perseguições, o apóstolo Paulo vai dizer, e os meus sofrimentos, tudo isso é como se ele dissesse, Timóteo, você está seguindo isso, você está vendo isso, você está aprendendo isso. Quais me aconteceram em Antioquia, você viu. O que aconteceu em Icônia, você viu. O que aconteceu em Listra, gente, Listra, Paulo foi apedrejado de tal forma que acharam que ele estava morto. Os próprios apedrejadores falaram, morreu, exageramos na dose, morreu, estava todo desfigurado. É como Paulo disse, Timóteo, você viu isso, você conheceu isso, você presenciou isso, esse relato chegou até você. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Porque logo depois que ele foi apedrejado, ele levanta, bate assim, tira a poeira, e levanta e vai embora, e já está pregando lá na outra cidade. De todo o Senhor me livrou, você viu. É como se assim, em meio a essa pressão, Timóteo, guarde isso na tua memória, traga à memória o que pode te dar esperança, o meu exemplo, a minha perseverança, a minha firmeza em meu sofrimento, a perseguição, guarde isso na sua memória. Mariana, guarde na tua memória a tua avó, o seu avô, o exemplo deles. Guarde na tua memória a tua mãe, a luta, o exemplo, o testemunho. Em meio à pressão, em meio aos convites, em meio a tudo, guarde, guarde, guarde. Não deixe roubarem esse depósito da tua memória. Tu, porém, Mariana, tu, porém, Giovana, tu, porém... Tu, porém, Gustavinho, tu, porém. Versículo 12, ora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui há uma revelação. Todos que quiserem viver piamente, ou seja, é gente que vai dizer assim, eu me entrego. Eu não vou viver uma religião. Eu não vou viver uma lavagem cerebral. Eu vou me entregar. A partir do momento que você fizer isso, você será perseguido. Você será pessoa não grata na tua própria família em muitos momentos, entre os seus amigos em muitos momentos, porque você resolveu se entregar de corpo e alma. Aquele que morreu por você e deu a sua vida. Você padecerá perseguições dentro de você, por fora de você, pessoas à sua volta. Essa é uma constatação. Não é um movimento de fama, não é um movimento da moda. Isso tudo que a gente vê aí no Brasil, todas essas mega templos, não se deixe levar por isso. Não se deixe levar, porque o evangelho, quando é vivido piamente, ele não é popular. Nossa igreja não será popular. Nós seremos impopulares. Não adianta, nós vamos evangelizar, nós vamos pregar, nós vamos falar, mas se a gente continuar nos comprometendo com a cruz, nós seremos impopulares. Ele diz, e lembra Timóteo, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí ele volta.
Tu, porém, João Pedro, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado. Permanece naquilo que aprendeste, porque a pressão tentará tirar o teu aprendizado, a pressão tentará roubar o que você já sabe. Permanece tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. E de que foi inteirado, alguém te inteirou, alguém te revelou, alguém te contou, permanece nisso, sabendo de quem o aprendeste. É linda a história de Timóteo, olha o que ele diz. E que desde a infância, Timóteo, Daniel Santos Oliveira, Daniel Santos Oliveira? No dia eu não soube o nome do meu sobrinho todo, confundi tudo. Olha o que ele diz. Sabendo de quem aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Não são letras qualquer. A pressão tentará dizer para você que é só letra, que é algo desatualizado, que homens que escreveram, é uma coisa qualquer, a Bíblia é uma coisinha qualquer, é mais um livro. E ele está dizendo, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e de quem você foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É ela, é isso, é esse o mapa, é esse o caminho, é esse o que você tem que mirar, que você tem que se agarrar. Não é religião, não é pastor, não é denominação, é a palavra sagrada do Senhor. Porque a pressão será para que você olhe para ela como qualquer coisa. Mas é ela que te leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer e te lembrar para Timóteo, lembrar para a gente hoje. Lembrar para os adolescentes, lembrar para os casais, lembrar para o filho, para a mãe, para o pai, para o marido, para a esposa. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Lembre-se disso, ela é inspirada. A pressão virá para te tirar essa compreensão. Gente, quem conhece Bíblia, não tem como não se impressionar com ela. É porque às vezes você sabe fragmentos da Bíblia. E alguém tem um livro que é muito bom, que é Estudo Panorâmico da Bíblia. Eu amo esse livro. Inclusive emprestei e não me devolveram. Ele vai te dar um panorama bíblico, desde Gênesis a Apocalipse. E ele diz uma coisa muito interessante no prefácio. Ele diz que para muitas pessoas, a Bíblia é como um colar de pérola que arrebentou e que as pedras preciosas caíram. E a pessoa está tentando montar aquele colar e não está conseguindo. Por isso que às vezes a gente não compreende a dimensão da Bíblia. Porque a gente não lê ela de maneira correta. A gente lê fragmentos. Quando vai no culto, não há interesse. Só abre quando vem no culto. Só tem contato quando vem no culto. Nossa escola bíblica, ela não é tão assídua hoje como deveria ser. Então, para muitas pessoas, a Bíblia é algo que a pessoa não consegue entender, fica meio perdido. Mas se você se debruçar um pouquinho, não precisa muito, e começar a ter uma visão panorâmica, não tem como você não ver uma coisa incrível, uma coisa harmoniosa, uma coisa maravilhosa. Tantos, mais de 66 autores, vivendo em lugares, profissões, em tempos diferentes, se conectam, faz sentido. Isso é algo que não tem como comparar na história da humanidade, nem o escrito de Freud, seja de Platão, nenhum se compara às Escrituras. É algo incrível, você fica, gente, como que pode esse negócio? Gente que viveu em tempos e culturas diferentes, pescadores, profetas, pastores de ovelha, médicos, agricultores,
pessoas iletradas, ou pessoas simples, pessoas muita sabedoria, outras nem tanto. Não tem como não ver uma inspiração. A despeito de toda a dificuldade que é ter um livro tão antigo chegando até nós e sendo traduzido. Com toda a mudança na escrita e na linguagem, mas ainda assim é incrível. E o achado lá, numa caverna, no Mar Morto, próximo ali, provou isso. Livros foram achados ali, papiros, escritos, e quando foram comparar aqueles achados bíblicos com os mais antigos ou mais modernos, os mais modernos eram muito parecidos com aqueles que foram achados ali, que eram muito antigos. Muito, mas o nível de igualdade era mais de 90 e poucos %. Então, por isso que ele vai dizer, nessa pressão que vocês vão sofrer, não esqueçam, toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É como se Paulo dissesse com esse tu, porém, aquilo que nossas mães diziam para a gente: você não é todo mundo. Você não é qualquer um, você é separado. Sua mente não pode ser como de todo mundo. A sua reação não pode ser como de todo mundo. A sua forma de ver o mundo não pode ser como todo mundo. Tu, porém, Timóteo, é diferente. Isso é maravilhoso, irmãos. Em meio ao caos, em meio ao desamor, em meio à ingratidão, tu, porém. É preciso, mais do que nunca, nos definirmos. É preciso saber quem nós somos, quem eu sou, quem você é. Senão, eu não tenho dúvida que seremos engolidos. Não podemos querer enfrentar essa pressão com uma postura qualquer. Não podemos. E uma coisa que é tentadora para o meio cristão evangélico é esse meio termo. É quem canta, quem ora, quem lê a Bíblia, mas quem não se entrega totalmente. Eu digo que é o crente Amazias. Amazias foi um rei que foi conhecido como alguém que fez até o que o seu agradava, mas não com inteireza de coração. Ou seja, ele fez até o que o seu queria, mas não com o coração totalmente entregue. Nós sabemos, pelas Escrituras, que isso não é possível no mundo que jaz do maligno. No mundo, no sistema que jaz do maligno. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por ele, é contra ele. Por mais que seja uma pessoa boa, se não houver um posicionamento, uma definição como Josué, eu não sei enquanto a B, C, eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não existe a possibilidade de alguém deixar a vida levar e achar que vai desembocar no Evangelho. O Evangelho não desemboca naturalmente, é antinatural. A nossa natureza, ela não leva ao Evangelho. Somente pelo Espírito Santo de Deus e pela ação dele, nós podemos encontrar a salvação em Jesus. Então, não é algo que a gente descansa. Não é algo que a gente faz sem se entregar totalmente. Não, é uma entrega total. É preciso um compromisso maior. Senão, não se engane. É preciso hoje, todos os dias, a gente levantar e dizer, mais uma vez eu me entrego, mais uma vez eu me comprometo, eu quero compromisso, eu me comprometo. Eu me lanço, eu me submeto, como nós cantamos, reina, Senhor, reina na minha vida, reina na minha casa, reina na minha mente, reina nas minhas vontades, seja Senhor da minha vida, tem um senhorio, tem um controle, aí não é só a minha vontade, mas é a vontade dele que deve prevalecer. Todas as minhas decisões são
estimuladas por Ele. Eu não ignoro o que Ele pensa, eu não ignoro o que Ele acha, eu não ignoro o que Ele quer. É como a Magda, que tudo que nós vimos ali, ela disse, eu já tinha visto antes. Eu vi cada coisa aqui antes, cada detalhe que vocês estão vendo aqui, agora, eu já tinha visto. Porque Deus me mostrou. Ou seja, o que o Senhor quer, Senhor? Cada detalhe, o que o Senhor quer? E uma coisa que me impactou foi poder pregar, renovar os votos de Alexandre e Cíntia. E atrás de mim tem um nome de cada casal ali colado na parede. E ela disse para mim, quando eu cheguei, pastor, ali é o alvo da oração, ali é o alvo da bênção. Eles precisam ver que o nome deles estão ali. Tudo direcionado por Deus. A gente vê um casal que eu vou dizer para vocês uma coisa, que quando eu vi tudo que aconteceu com o filho de Alexandre e Cíntia, eu falei assim, quando o médico disse, acabou, e era uma coisa que a gente não queria aceitar, tinha um médico que já tinha dito, mas a gente ficou até com raiva do médico. Uma coisa que eu pensava, via na minha mente, era a relação que Alexandre sempre teve com seu filho. A amizade. O estádio, ir junto. O vídeo que ele me mandava, dele pulando em São Januário, passeando de bicicleta pelo centro do Rio, os dois juntos, rindo, brincando. Os vídeos de Alexandre pegando no pé dele. E eu falava assim, já era. Não há o que a gente vai fazer, acabou. E é incrível ver um casal passando por essa dor, que a gente não tem nem nome para ela, e poder ver essa mulher dizer, nós queremos, como que ela falou? Recomeçar. Ela falou, a palavra que me vem é recomeço. Choramos, sofremos, tem hora que tem que tomar um remédio para dormir. Mas queremos viver, queremos frutificar. Ontem, meia-noite, pouca, com o carro cheio de coisas, para dar uma viagem só, colocou cadeira, tudo, botou tudo como deu. Aí eu fico toda hora pensando, talvez, será que eu teria força? Será que eu estaria pensando em pessoas? Será que eu faria isso? Sabe? Deus está nos chamando para algo definitivo. Se já eram os últimos tempos, a época de Timóteo, o que será de nós? Deus está nos chamando para que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que às vezes a gente nem consegue entender. Apocalipse 22, 11, olha o que diz. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Porque o que há de vir virá, e ele irá julgar. É como se dissesse, beleza, seja autêntico até com o teu pecado, seja autêntico com a sua decisão de não se entregar, mas não se engane, não há um lugar de meio termo, não há em cima do muro na relação comigo, ou é ou não é, o sujo, suje-se mais. Agora o santo se santifique mais. O injusto cometa mais injustiça mesmo. Agora o justo continue na justiça do Senhor. Uma coisa é certa, é preciso decidir, é preciso se posicionar. E quando eu falo isso, não digo de perfeição, gente. Não é uma perfeição humana. Eu saí daqui uma quinta-feira, aí não sei porque eu fiquei por último. Fechei a igreja toda, minha esposa tinha alguns trabalhos, ela teve que ir embora. E quando eu fui andando para casa, veio uma sensação de incapacidade, um peso, uma sensação de incapacidade, por que não é possível? Tem alguma coisa errada?
Como que ele me chamou? Aí veio, não tem lógica, deve ter tido algum engano. E eu ficava falando comigo, não é possível, ele não tem como ter me chamado, não tem como ele querer contar comigo, não tem como ele querer que eu seja pastor, não tem como. E ao mesmo tempo eu não tenho dúvida do meu chamado. E aí eu ficava mais constrangido ainda, que eu pensava como que ele me escolheu, como que ele me separou, mediante a todas essas minhas fraquezas, essas falhas e essa sensação de incapacidade, como que ele me chamou. E aí eu comecei a chorar, porque eu pensei, ele não age como eu ajo. Ele continuou me vendo, mesmo imperfeito, dizendo, eu quero te usar. Eu te separei. Eu não estou falando aqui de perfeição. Eu estou falando de pessoas imperfeitas, mas que dizem, eu me entrego, eu me lanço, eu me coloco, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus medos, eu abro mão das minhas certezas, eu abro mão das meus traumas, eu abro mão de tudo e eu me lanço para que o Senhor cure, para que o Senhor me trate, para que o Senhor me use, eu me lanço. Eu estou falando sobre entrega, sobre dependência de Deus. E eu termino com mais um texto de Paulo a Timóteo, a continuação mais à frente, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1. Termino com esse texto. Ele vai dizer, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Gente, ele vai falar, primeiro, conjuro-te. Quero fazer um juramento aqui. Uma declaração. Aí ele vai fazer, é tão sério o que ele vai falar, que ele chama Deus e Cristo Jesus para participar. Que há de julgar os vivos e mortos. Ele lembra essa verdade. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele vai dizer isso. Aí o que ele vai dizer para Timóteo? Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, sendo tempo favorável ou não favorável para pregar, pregue. Corrija, repreende, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Aí ele volta a dizer o que está para acontecer. Por isso que ele vai dizer, corre, tenha pressa. Aí ele vai dizer o que vai estar para acontecer. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, haverá um tempo em que pessoas irão levantar pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir e não que elas precisam ouvir. E ele chega a dizer, é como se houvesse uma coceira no ouvido delas, que somente aquela fala pode aliviar aquela coceira. Então, eu invisto. Hoje nós temos coaches gospel que estão ricaços, milionários com isso. Porque eles vão dizer, não, que você precisa. Tem gente cobrando num teatro enorme, lotando, não tem ingresso, várias sessões, pastor, senta no banquinho e vai dizer coisas agradáveis. E as pessoas, ai, que coisa, eu amo, aqui, eu me arrepio todo, eu fico todo. Teve uma pessoa que falou assim, eu encontrei uma pessoa que falou assim, minha esposa, ela não está indo mais lá, pastor, porque ela ama fulano de tal, ela é o coach preferido dela. E como ele só vai na Lagoinha de Niterói, quando ele vem aqui no Rio, ele é de outro estado, ela fica indo na Lagoinha na esperança de algum domingo ele aparecer lá. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, onde nós queremos coisas agradáveis. O que é agradável, o que me acalenta a alma. É interessante, se você não tiver cuidado, você entra numa crise, porque você vai ver numa mesma quinta-feira, que nossa igreja tem 20 pessoas, a mesma quinta-feira, em alguns ambientes, lotado. Ou seja, eu sempre falo isso, não é difícil encher. Alguém disse, eu saí de 32 membros para 35 mil membros. Venham aprender comigo.
Eu tenho a receita do crescimento da igreja. Ei, vem fazer o meu curso. Eu tenho a receita. Aí eu penso, tudo bem, a sua receita de crescimento, eu quero aprender, mas eu só quero fazer uma pergunta. Você conseguiu tudo isso pregando o evangelho de maneira genuína ou parte do evangelho? Que se você conseguiu isso, pregando o evangelho, que fala de arrependimento, que fala de salvação, que fala da cruz de Cristo, como sendo o maior dos presentes. Eu posso não ser curado, eu posso não ter o emprego que eu quero, eu posso ter uma série de problemas, mas eu já adquiri tudo o que eu precisava. Isso se chama Jesus Cristo. Você prega que aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e que nem jamais penetrou na mente humana, não é algo que está por vir, mas é algo que já veio. A gente canta, o melhor está por vir, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu. Beleza, irmãos, só que lá no texto diz que já nos foi revelado. Isso que ninguém pensou, isso que não penetrou na mente humana, foi o plano da salvação. Ninguém poderia imaginar esse plano magnífico daquele que veio. O próprio Deus se entrega, o próprio Deus morre pela salvação. Ele já veio. Isso que salvou minha família da incredulidade, isso que salvou minha família do ceticismo, foi saber que o melhor presente nós já adquirimos. O melhor presente meu irmão já recebeu, Marileia já recebeu, Rebeca já recebeu, Rafaela já recebeu. Isso que salvou Ronaldo, Amanda, isso que está salvando Alexandre, Cíntia, é a gente não enganar ninguém, dizer, irmãos, aperte o cinto, porque vai ter horas que as coisas vão ser terríveis, mas nós temos o melhor. Nós já recebemos. Se a gente não entende isso, a gente não entendeu nada. Se a gente ficar sempre esperando alguma coisa acontecer, tem que acontecer alguma coisa para Deus provar que está na minha vida. Não, irmãos, não tem que acontecer nada não, já aconteceu. Agora é só brinde. Agora é só graça. De vez em quando Ele dá, de vez em quando Ele abençoa, de vez em quando Ele nos surpreende. Mas mesmo que nada aconteça, tem um louvor que os jovens cantam que é, como que é que fala? O que Deus... O melhor que Deus já fez em mim. Não sei o que lá que Deus... O maior milagre Deus já fez em mim. É isso. O maior milagre. Pode não vir o que eu quero, mas o maior já aconteceu. Está disposto a não ser levado por isso? A questionar letras de louvores? Mesmo que elas nos emocionem e nos façam chorar? E mexe, arrepia a gente. Mas você dizer, está disposto a isso? Está disposto a pensar que tem gente que senta para compor, para vender? E sabe as palavras certas que estão na moda e que vão pegar no meio evangélico? Eu vou usar essas palavras aqui que vai pegar. Eu vou abrir, eu vou dar. Você é cabeça, você não é cauda, você é o cara, você é a mulher, você é isso, você é aquilo, Deus tem que se submeter, e é isso, e aquilo, e aconteço. E você dizer, não, eu não mereço. Eu fui salvo pela misericórdia e pela graça de Deus. Ele vai dizer para Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, Timóteo, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Gente, tem coisa que a gente está ouvindo aí, que beira a loucura no meio evangélico. Não se enganem, não se enganem, não se enganem. Tem uma reportagem, tem um repórter que vai na rua, e ele fala assim para a pessoa desconhecida que estão lá querendo entrevistar. Ele olha para uma mulher e fala assim, ei, e aí? Já voltou da Europa? Ela, hã? Você me conhece? Não. Estou perguntando se você voltou da Europa. Seu filho está melhor daquela pneumonia? E que isso? Polícia? Não, calma, moça. E sua mãe? Como que ela está? Pô, que festa, hein?
Ei, que é isso? Quem é você? Quem é você? Eu sou repórter. Nós estamos mostrando, fazendo a reportagem do quanto vocês se expõem nas redes sociais e como é possível conhecer uma pessoa só usando redes sociais. Infelizmente, gente, tem gente que chama isso de profecia. Gente, nós precisamos entender uma coisa. Para que eu quero saber que alguém sabe meu CPF? Para que eu quero saber o que vai acontecer? Eu sei que tem horas que a gente está angustiado. Eu sei que tem horas que a gente está desesperado. Mas que isso seja tudo de uma maneira muito lúcida. Tem horas que não vai haver respostas. Desconfie de um Deus fácil. Desconfie de filas com senha. Desconfie de coisas manipuladas. Tem gente mal intencionada. Não sejam tão inocentes. E as pessoas ficam, esse é o profeta. Ai, meu Deus. Eu fico olhando, começo a chorar, porque eu falo, Senhor, tem misericórdia. Mais um para amanhã se revoltar, quando souber de toda essa falcatrua. Deus, eu creio nos dons. Eu creio que Deus fala. Eu creio que está momentos que está tanta angústia no nosso coração, que a gente quer ouvir Deus falar com a gente. Mas eu creio também que eu não posso, por conta disso, abrir mão da minha sanidade, da minha sabedoria, do meu culto racional. O que a gente vê aí é loucura, chamada igreja evangélica. E a gente não pode, como igreja, indo para os 15 anos, nos deixar levar por isso. As coisas de Deus são muito, muito ordeiras. E ele vai dizer, tu, porém, versículo 5, de novo ele vai dizer, tu, porém, ser sóbrio. Gente, sobriedade nunca foi tão importante. Tia Carla, nunca foi tão importante. Sobriedade, sóbrio. A alma pode estar agitada, sabe? As pressões, mas ter sobriedade. Deus, me dá sobriedade, me dá sanidade, mente sã. Me dá uma mente sã. Gente, cuidado com a mente de vocês. Cuidado com a mente de vocês. Por isso que a gente tem que ter um tempo em família. Por isso que a gente tem um tempo para ficar tranquilo, para ficar bem, para sorrir, para gargalhar. Porque a pressão pode roubar nossa sanidade. Pode roubar nossa saúde. E eu já vivi momentos terríveis de me deixar vencer pela ansiedade e começar a ter crises. Então, cuidado, tu, porém, ser sóbrio, tenha sobriedade em todas as coisas, todas. Suporta as aflições. Ei, suporta. Não estranheis a ardente prova que vem no meio de vós, como que coisa estranha vos acontecesse. Tem horas que parece que tem alguma coisa errada. Não tem nada errado, não. É porque você serve ao Senhor. Então você é mais sensível às demandas que Ele te mostra, que Ele te dá. Você é mais sensível. Tem gente que vai encher a cara. Tem gente que vai usar droga. E você tem sobriedade, e você tem o Espírito Santo que te dá sensibilidade, e você perde a noite de sono por causa de um irmão, de uma irmã. Você não sossega enquanto não vai vê-los. Por quê? Porque você não vive só para você mesmo. Você tem algo chamado Espírito Santo, e Ele tem te chamado Timóteo. Ele tem te chamado Timóteo. Suporta. Aí ele vai dizer, faze o trabalho de um evangelista. Faz. Cumpre. Aí, irmãos, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está morrendo, gente. Ele está dizendo para Timóteo, não para, se levanta, cumpre cabalmente o teu ministério. Por quê?
Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Nesse vídeo que eu posso mandar para vocês, ele explica o que é oferta de libação. Eles faziam os sacrifícios, naquele período do sacrifício dos animais, dos cordeiros, no altar. Quando chegava no final do dia, a oferta de libação era a limpeza do altar. Era o vinho que era derramado ali para lavar aquele altar. Aquele cheiro que subia era aquela oferta de libação. Paulo está dizendo, eu estou sendo oferecido já como oferta de libação. Eu já estou no meu final. Eu vou morrer. Eu vou ser morto. Eu vou ser martirizado. Eu já estou sendo oferecido como oferta de libação. O tempo da minha partida é chegado. E ele vai dar para Timóteo uma última fala aí. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. É como se ele dissesse a Timóteo, combata o bom combate. Complete a carreira. Guarda a sua fé. Irmãos, nós temos duas realidades aqui. Uma pressão que está levando muita gente. Os escândalos vão se multiplicar de líderes evangélicos brasileiros. Já está acontecendo e vai acontecer mais. Isso vai levar a um aumento do que já está grande, dos chamados desigrejados. Pessoas que vão começar a questionar tudo e todos, porque elas foram instruídas no evangelho de coisas, de terra, daqui para aqui, do ter e não do ser. E essas pessoas não suportarão o que virão. Somado a isso, tudo que nós falamos, violência, pessoas tendo atitudes totalmente estranhas, que até então estavam bem, desobedientes a pais e mães, pessoas que vão valorizar mais os seus prazeres do que a vontade de Deus. Então, a pressão, ela é grande, é gigante. Nossos adolescentes, nossas crianças que estão chegando, eles precisam ser instruídos nisso. Então, irmãos, nós temos que levantar aqui hoje para decidir. É preciso mais. É preciso se lançar mais. Eu começo por mim. É preciso mais. É preciso sair dessa ideia de religião. Eu lembro quando eu era garoto, o pessoal falava, eu via as pessoas numa condição terrível e perguntavam qual a sua religião. Eu sou católico, apostólico, romano. Ou eu sou católico não praticante. Isso era impensável na minha época de garoto, no meio protestante. Não existia essa ideia de evangélico, cristão, protestante, não praticante, porque não era vantajoso ser crente. Era terrível ser crente. Ser crente na década de 70, 60, 70, 80, era terrível. Nós gritávamos e saímos correndo para a sala quando víamos um cantor, uma banda, o Rebanhão na rádio, numa rádio secular. Eu disse, o Rebanhão está na rádio, tá, meu Deus. Era um evento. Então, para muita pessoa, isso não é... A gente era o que as religiões de matriz africana são hoje. A gente que era ser depredado, era urina na cabeça, quando a gente tentava fazer ar livre, no centro, lá no ponto final do ônibus da Ilha da Conceição, jogavam urina na gente, soltavam um cachorro para pegar a gente saia correndo, com criança, com tudo. Era assim. Hoje a coisa se inverteu, hoje virou moda, hoje ficou tranquilo. Por isso que a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas. A gente tem que ter muito respeito pela escolha das pessoas, pelo aquilo que elas escolhem ter. Não podemos ser intolerantes, de maneira nenhuma, não combina com o protestantismo. É loucura. Se os direitos humanos estão aí, se deve muito à reforma protestante. Então, é loucura a gente ir contra isso. Temos que ter respeito. Então, hoje,
A gente pode, sim, frequentar, cantar, orar, fazer tudo. E a gente não se entregar. Só que hoje eu estou dizendo para você aqui, que isso é inviável. Isso não tem como. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É preciso mais.